Boa tarde, vamos lá para mais um bastidor climatrônico. Começando aqui mais um bastidor climatrônico. O bastidor climatrônico eu venho compartilhar contigo os bastidores do dia a dia do climatrônico, né? É uma visão mais nessa temporada agora do bastidor, trazendo uma visão mais empresarial da coisa, vamos dizer assim, tá? Uma visão te dá uma visão mais de cima do negócio, tá? A ideia é a gente terça-feira tem podcast climatrônico, a gente fala das dificuldades e das oportunidades que a gente tem no nosso mercado e dos percalços que você se depara, né, na jornada profissional climatrônico. Na quarta-feira, há mais de 110 semanas, a gente fazendo aula de reparo de placas eletrônicas, aula de defeitos, mais de 110 defeitos documentados. Quinta-feira com bastidor, a ideia agora é a gente vir com uma visão mais empresarial. Defeito. O defeito lá na aula de quarta é só o supra-sumo. Ó, foi feito isso, isso e isso. E por trás disso, o que acontece? O que valeu a pena desse defeito? Quanto tempo demorou? O que valeu a pena? O que vai... Enfim, os percalços, o bastidor mesmo. É, preto no branco. Jogo limpo aqui com vocês. Certo? Então vamos lá. Hoje eu vou trazer o defeito de uma convencional. Agrato. Uma Agrato. Vou até anotar aqui o nome dela aqui. Agrato. Uma convencional Agrato. E é como eu faturei R$200 em uma hora, né? Com a troca de um resistor. Beleza? Como foi faturado em uma hora com a troca de um resistor. E sim, eu vou fazer bem a dinâmica aqui com vocês. Vai ter reparos mais simples, reparos mais rebuscados. E eu poderia falar aqui para vocês só dos reparos mais rebuscados, que a gente fatura 2.000 no reparo, 1.500 no reparo. Mas eu vou mostrar de novo, é o bastidor. É clareza, é dia a dia. É tudo bem explicadinho para vocês. Para que no bastidor você entenda o lado de cá, o lado de dentro do mundo do climatrônico, para que você entenda toda essa dinâmica e deixar bem claro para você. Tá ok? Então vamos lá, a ideia é que você enxergue as possibilidades do nosso mercado, inclusive do lado de como se você já fosse um climatrônico, certo? Então vamos lá, como faturei R$200 em uma hora, mais ou menos uma hora, né? Com a troca de um resistor. Essa placa foi analisada pelo Gladstone, tá? Essa é uma placa uma placa convencional. Vamos lá. Placa convencional de um ar-condicionado Agrato, beleza? O componente em questão foi um resistor na parte da leitura de tensão DC, um resistor de potência, leg 3 watts. Resistores de potência, ele sai na faixa mais ou menos de uns talvez R$2, R$1, se você comprar na eletrônica aqui na cidade mesmo. Você consegue encontrar resistores desse valor, tá? Então, 50 centavos, R$1 o valor do resistor, e foi cobrado no reparo R$200, o reparo dessa convencional. Aí que tá? Mano, foi só a troca do componente. Se fosse só a troca do componente, a gente teria demorado uma hora para reparar essa placa? Não teria. A troca do componente dura minutos, tá? A troca do componente, ela dura minutos. Se a gente cronometrar aqui um cara bom, demora segundos, menos de um minuto, tá? Demora segundos. Porém, em toda uma análise, e eu vou frisar bem nessa nova temporada aqui, a questão de você não se desvalorizar. Quem vende componente é loja de eletrônico, tá? Você não é vendedor de componente. Quem vende componente é a loja. Então olha aqui, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, resistores de 3 watts. Eu não quero saber os valores, né? Valores variados. Tá aqui, valor R$25, 50 peças. Então cada peça sai a 50 centavos, certo? 50 centavos a peça, cara, é muito barato. Então, o vendedor de componente, ele tá nessa briga de preço. A gente, climatrônico, a gente não trabalha com venda de componente. Na verdade, não é o nosso serviço não é vender componente, nem é troca de componente. Eu falo aqui que foi com a troca de um resistor, mas é muito mais além do que isso. Agora eu estiquei, né? Exagerei demais. Muito mais além.
É mais além do que isso, tá? E por quê? Porque não se deixe desvalorizar dessa maneira, certo? Você não só troca o componente. De novo, se você só vai trocar o componente, eu teria, a chamada de hoje seria: faturei R$200 em menos de 2 minutos. A ideia não é essa, né? Por que foi 1 hora? Porque a gente foi analisar a placa. Quando eu boto ela na bancada, eu vou fazer uma análise. Então tem o valor tá aí. Eu vou frisar tanto isso aqui que vai cair a ficha de vocês, de que o valor tá na análise. Você vende uma solução para o teu cliente. Quando tu vende a solução, o valor não tá na peça que tu trocou. O valor tá na solução que tu propôs para o teu cliente. E aqui de nós, quanto mais rápido, mais caro tu pode cobrar. Certo? Quanto mais rápido, mais caro tu pode cobrar. Eu gosto de citar o exemplo da indústria. Uma máquina que está na linha de produção, onde na linha de produção de alguma linha de produção da indústria, a cada hora ele produz R$100 mil de equipamentos, de produtos. Sei lá, linha de produção, a gente já mexi com máquina de linha de produção de elástico, de bebidas, de vários segmentos, certo? Do produto lá da fábrica, de garrafas. O produto da fábrica, ele tem por hora ele produz X garrafas, X rolos de fitas, X alguma coisa. Por hora ele produz aquilo ali. Aquilo ali vale dinheiro, é o que o cara vende. Então, por hora ele produz aquilo, então por hora ele produz R$100 mil. Um exemplo. R$100 mil de material. Então, a cada hora parada daquela máquina, o fabricante lá perde R$100 mil. Deixa de ganhar. Certo? Deixa de produzir R$100 mil de valor. Quanto custa 2, 3 horas de trabalho de produção para aquele cara? Então, quanto mais rápido tu resolve, mais dinheiro ele economiza, mais valor tu agrega para ele, mais caro, entre aspas, se o cara é relativo, maior o valor do teu serviço. Então, Laura, eu te entrego, eu reparo em 3 dias ou reparo em 3 horas? Doutor Decol, que chegou aí, boa tarde. Reparo em 3 dias ou reparo em 3 horas? Se eu reparar em 3 dias, se eu reparar em 3 horas, o reparo em 3 horas eu posso, não quer dizer que eu devo, mas eu posso cobrar a mais porque eu entreguei uma solução mais rápida para o cliente. Lembra que a gente vende solução. Então, não é só a troca do componente. Não engole essa conversa. Não deixe o teu cliente dizer e não fala isso. Não fala isso, não deixe sair da tua boca. Quando sair, tu se corrige imediatamente. Que às vezes sai, a gente fala, né? A gente fala e fica, foi só isso. Quando tu fala assim, tu menospreza teu próprio serviço. Tá? Quando tu fala dessa maneira, tu menospreza teu próprio serviço. Não engole essa conversa de que é só troca o componente. Tá? E outra coisa, tem cara, vamos lá, aí tem uma, quando a gente fala de tempo de reparo, por que eu frisei nessa questão de quanto mais rápido, mais caro tu pode cobrar? Porque isso é muito contra-intuitivo. Vai contra os padrões que a gente enxerga no mercado. Consegue, cara, consegue. Vai existir um pouco mais de dificuldade, mas dá para pegar algumas informações ali. Eu não deixaria de assistir se eu não soubesse nada de eletrônica, tá? A única climatização perguntou aqui se quem não tem nenhuma noção de eletrônica consegue acompanhar minhas aulas. Consegue, vai existir mais dificuldade do que quem tem noção, mas não deixaria de assistir por causa disso, tá? Por que eu falo essa questão do tempo? Porque muitas vezes, muitos clientes, e quando eu boto cliente, a gente é cliente de muita gente, né? A gente tanto vende o serviço quanto é cliente de muita gente. A gente é mais cliente do que vendedor. Então, quando alguns clientes vão achar que porque você fez rápido, vale menos. Tem cliente que precifica na cabeça dele o serviço pelo tempo que demorou. Por exemplo, os meninos agora estão fazendo serviço na câmara fria. Demora alguns dias o serviço. Aí o cliente leigo chega lá e olha assim, dá trabalho, né? Eu achei que era mais simples. Eu achei que era mais fácil. O cliente não fala simples. O cliente fala fácil. Eu achei que era mais fácil. Que o cliente, na cabeça dele, ele valoriza o serviço pelo tempo ou pelo trabalho até braçal que o cara tá fazendo ali.
E se o cara chega lá, aí o cara cobra, sei lá, R$1.000 no serviço. E aí o cara chega lá e faz o mesmo serviço, entrega o mesmo resultado em menos tempo, às vezes o cliente tende a achar que não valeu a pena, que foi rápido demais. Quem nunca ouviu isso daí? Quem nunca falou isso daí? Foi rápido demais. Porque isso é cultural da gente, tá? Achar isso. Isso é cultural. Por isso estou frisando bem essa questão de você vender a solução. Você vende a solução para o cliente. Então, se a solução, quanto mais rápido, melhor. E depende do segmento, tá? Imagina se o médico fosse precificar, o médico plantonista fosse precificar o trabalhador pelo tempo de trabalho. Chega um cara na UTI morrendo e diz, não, demora mais tempo, porque quando demora mais tempo eu ganho mais. Entendeu? Então, depende da profissão, depende da situação. No nosso ramo da manutenção eletrônica, o que a gente vê é o seguinte, quanto mais rápido eu tenho uma solução, melhor para o meu cliente. Especialmente quando você vai trabalhar com clientes, indústria, comércio, que você tem que ter não pode parar, né? Quando não pode parar é que valoriza ainda mais essa dinâmica, certo? Então, vamos aos poucos destruindo essa crença aí de que tem que ser demorado. Tem cara que não, vou levar, porque se eu fizer aqui, o cara vai achar que foi simples demais, eu não consegui cobrar melhor. Então, não se trava com essas coisas, tá? Vamos lá. Então, por que você deve pensar e cogitar um reparo como esse? Apesar de ser uma placa de convencional, tá? A placa de convencional, ela entra numa linha de reparos quantitativos, né? Como assim, não? Vale a pena quando você repara meio que, entre aspas, no atacado. Um reparo mais simples, que seja mais rápido mesmo. Sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente está até frisando agora no nosso desafio climatônico que eu estou fazendo com os alunos é a questão de você saber a sua hora de trabalho, né? Você tem noção da sua hora de trabalho, você vai ver que você não pode, muitas vezes, demorar muito tempo numa placa convencional. Por quê? Lembra que a gente falou um pouco sobre precificação ontem, no último bastidor climatônico, né? Se a placa nova custa, sei lá, R$500, R$250, R$300, R$400, naturalmente, se o cliente tem noção, e hoje em dia é muito fácil ter noção, basta fazer uma pesquisa rápida no Google, você vê o preço de uma placa eletrônica, dificilmente ele vai querer pagar o valor igual ou acima do valor da placa, salvo algumas situações em que o tempo de espera é preponderante, né? Vai fazer diferença. Mas, de maneira geral, o cliente ele não vai querer... Pô, eu tenho uma placa nova de 200. Eu tenho um reparo de 200. Entre o reparo e a placa nova, talvez eu fique com uma placa nova. É o mesmo valor, eu vou ter uma placa nova, né? Então, nossa precificação do ponto de vista de reparo fica um pouco limitada a esse teto, tá? Então, a convencional ela se encaixa nessa placa, é a placa mais barata que tem no nosso segmento. Não é incomum os caras trocarem ela por universal, né? Não é incomum isso. Mas, mesmo assim, vale a pena reparar. Vale a pena reparar, pô. R$200 uma hora é uma boa hora, né? É um bom custo da hora. Sabe por quê? Porque lembra a questão que eu falei saber a hora de trabalho, quanto custa a hora de trabalho? A hora de trabalho de um técnico da Altec não custa R$200. Tô falando de custo. Não custa R$200. Então, quando ele repara uma placa de convencional e eu consigo faturar nela R$200, ele repara ela em menos de uma hora, ou mais ou menos uma hora, e a gente está lucrando aqui nesse reparo, entendeu? Então, é um reparo relativamente rápido, muitas vezes. Sempre que é convencional é fácil? Não. Tem gente que acha que entrar por convencional é mais fácil. Onda, eu comecei pelas convencionais porque é mais fácil. Tem circuitos mais simples na convencional. Porém, tem defeitos na convencional. Quem fala que convencional é mais fácil é que nunca pegou um defeito que deu dor de cabeça numa convencional, certo? Então, é muito leviano dizer que a convencional é mais fácil. Eu vou começar pela convencional porque ela é mais fácil. Depende do seu nível de conhecimento e porque você nunca pegou um defeito pesado na convencional. Um defeito que dá dor de cabeça e que muitas vezes inviabiliza pela questão do tempo.
tá? Não vale a pena, do ponto de vista comercial, passar muito tempo numa placa convencional. Não vale a pena, certo? Então, ó, foi feita a análise, então corrige sempre essa análise, esse reparo de placas de convencional, tá? E nesse caso foi trocado um resistor. E esse resistor, qual é o comportamento da máquina? Qual era o comportamento? Ela não partiu o motor ventilador, tá? Ela não partiu o motor ventilador. Como ela não partiu o motor ventilador, mas na frente eu vou explicar melhor detalhes do defeito, mas ela não partiu o ventilador e a gente começou a suspeitar. Por que não parte o ventilador? Se a parte de acionamento do ventilador estava ok, a gente conseguia acionar ela manualmente, certo? Então, de novo, foi um reparo na troca de um resistor. Um resistor que dá para conseguir em eletrônicas, um resistor DIP, né? Um resistor que ele não é tão difícil de encontrar, tá? Então vale a pena esse tipo de reparo. Então você assiste aqui até o final para você cogitar essa possibilidade de reparo aí nas suas condições de trabalho, tá ok? Sobre a questão de reparar convencional, vários alunos nossos reparam placas de convencional, trabalham com placas de convencional. E eu sempre faço essa ressalva, salvo algumas situações que o cara está em processo de aprendizado, né? Ele deve demorar muito ali no reparo, ou se demorar o tempo que precisar no reparo. Mas, quando a gente fala do ponto de vista mais comercial da coisa, eu sempre faço essa ressalva, pô, pega convencional, dá para cobrar um preço menor, né? Geralmente é um reparo bem barato, não tem nenhum componente caríssimo no convencional. Não tem, tipo, o mais caro que a gente tem na placa inverter é um IPM da vida, né? É mais carinho, mas na placa de convencional você não tem, na placa do convencional você não tem componentes caríssimos. Então você não vai ter nenhuma surpresa de componente muito caro e consegue ter uma margem de lucro bem interessante ainda, desde que você tenha agilidade no reparo. Se for um reparo mais demorado, que vai dar bastante trabalho, por exemplo, tinha alguns convencionais bem oxidadas aqui, e assim coerente para os alunos, não vale a pena passar muito tempo nela, né? Se bate o olho assim, está muito oxidada, pô, não vale a pena estar trabalhando naquela placa, até porque a oxidação ela tem a dar bastante garantia, se tiver bastante, né? Se tiver muita oxidação, tá ok? E com a experiência nossa aqui, como a galera acha que é mais fácil, muita gente tem a mexer em cima da placa pra gente reparar. Muita gente vai mexer na placa, ela chega bem, às vezes chega com defeitos colocados, tá? Sem falar que, o que eu vejo dos alunos? O cara pega lá um convencional, consegue cobrar mais barato, porque, na verdade, tem que cobrar mais barato, né? Não cobra igual um inverter, mas tem maior rotatividade. Porque o cara tem acesso às placas mais fáceis para sucata, para tirar componente, tem acesso aos componentes de maneira mais fácil, até em cidades mais interioranas. Então tem alunos que relatam que reparam assim várias e várias placas de convencional porque aparecem com mais frequência para eles. Então, de novo, são diferencialidades, tá? Mas se aparecer mais convencional, por que não cogitar reparar esses convencionais, né? Então, vale a pena sim cogitar essa possibilidade, até porque vai te dar uma rentabilidade bem interessante. Porque quem não quer, pô, é legal ganhar 200 conto trocando um resistor, cara, entendeu? Então, eu sempre oriento meus alunos eu tenho vários exemplos de alunos que, pô, ou eu inicio pelas convencionais ou não negam as convencionais, né? Só se o cara estiver bem, pô, agora já tô no nível de pegar muito VRF, muito inverter, e as convencionais não tá valendo mais a pena para mim, pelo tempo, né? Pela minha hora de trabalho, para não baixar muito minha hora de trabalho. Aí é outro nível, né? Mas de maneira inicial, sensacional. Aqui a gente não pega com essa ressalva de não demorar muito, porque senão, além de atrapalhar o reparo de outras placas e outros clientes também, tá ok? Então, a questão, vamos lá. O fato de não ter, de ser mais, vamos lá, ser mais difundido no mercado, de toda... A convencional ela é mais antiga do que a inverter, então tem muito mais máquinas convencionais no mercado do que inverter. Pelo menos eu acho que sim, não sei, eu não tenho esse número, eu tô falando da minha cabeça, tá? Mas, muitas vezes é mais fácil de encontrar as placas para ter sucata,
é mais fácil de encontrar os componentes mais simples que tem em outras placas. Como assim não? Tem outras placas de outros segmentos. E aí você vai encontrar uma eletrônica na sua cidade. Então, a questão de não ter o componente, que é uma das grandes questões do ponto de vista de reparo, quando vai se trabalhar com esse tipo de equipamento mais simples, fonte convencional, que é esse caso que eu estou trazendo hoje, você consegue ter acesso de maneira mais fácil, tende a ter acesso de maneira mais fácil a alguns componentes dessas placas. Tá? Porque tem lá um 7805, tem lá alguns resistores, alguns capacitores de cerâmica, né? Alguns optocoladores tem também, né? Então, alguns triacs. Então, são componentes que são mais universais, que não são tão específicos de circuitos de placas de ar-condicionado, são mais genéricos e, por serem mais genéricos, você consegue encontrar com mais facilidade esses componentes no mercado, beleza? Então, tem essa questão também que já quebra aquela questão de não tem componente para reparar. Como é que eu vou reparar se não tem um componente? Tá? Aqui na minha cidade tem um cara que ele só repara convencional. Ele não mexe com inverter, ele só repara convencional. Desde que antes de eu entrar no mercado, já sabia desse cara. Só reparava convencional. Inclusive era o cara que reparava as convencionais do meu pai. Tá? Para realizar o reparo dessas placas, é aquela mesma tríade que eu sempre falo, né? O quarteto é multímetro, ferro de solda, sugador e solda. Não foge muito disso. Multímetro, ferro de solda, sugador e solda. Tá? Sim, é uma ótima porta de entrada. O que eu faço a ressalva não ache que só é a porta de entrada porque é mais fácil. Não. Os circuitos são mais simples? São. Mas tem defeitos bem trabalhosos. Né? Muitas vezes a gente tem defeitos aqui que a gente fica até mais tempo só pelo desafio, só pela curiosidade de solucionar o problema. Às vezes a gente gosta dessa dinâmica do reparo, né? Aqui, então a gente fica nessa pegada. Pô, eu tenho que finalizar essa dinâmica, eu tenho que finalizar esse reparo aqui, velho. Tem que ter um final para esse negócio, pra gente poder fechar esse ciclo, tá? Então, o material de trabalho é o mais simples possível para você reparar esse tipo de placa de ar-condicionado convencional, tá? E muito se fala do inverter, né? E é legal trazer esse bastidor hoje aqui falando que eu faturei esses R$200 nessa placa em menos de em mais ou menos uma hora, com troca de apenas um resistor. Por quê? Para que você enxergue também essa possibilidade do convencional, né? É bom ter essa pluralidade. Eu tenho alunos que hoje reparam placas de outros segmentos, porque o cara não se limitou só à placa do ar-condicionado. Porque tem região do país que o ar-condicionado bomba num período e não bomba no outro. E no outro período vai fazer o quê? Usa o teu conhecimento que tu aprendeu no eletrônico para climatização para se diferenciar, para pegar outras placas. O sistema da inverter, por exemplo, é o sistema de uma fonte do convencional, que a gente está falando de convencional hoje, ele é um sistema que ele se repete em vários outros modelos de placas de outros segmentos. Então é uma coisa que você pode ser, que é replicável, tá? Que é bem replicável mesmo. Tá ok? E de novo, da hora, mas tu trocou um resistor e gastou ali R$1 no resistor, e cobrou R$200 no reparo, cara. Não é essa a visão da coisa. A visão é de cima para baixo. É uma placa de R$500, de R$450, de R$550, que o cliente tinha que comprar uma placa nova, ou ter que usar um universal e ficar, vejamos e convenhamos, a universal fica horrível a máquina do cliente, fica nada funcional, certo? Mas funciona, né, galera? Quer que funcione, não fica nada esteticamente bonito, né? Fica funcional, né? Vamos dizer assim, eu usei a palavra errada. Funcional é que funciona, só funciona, mas fica tudo mal feito. Então o cliente tem essa opção. Às vezes o cara oferece, às vezes não. Aqui a gente não trabalha com placa, trocar por placa universal. Mas o cliente vai gastar 500 e vai gastar só 200. E vai ter o reparo dele, e vai ter muito mais rápido a solução dele. Por quê? Porque você dificilmente encontra na sua cidade a placa eletrônica. Sei que você mora em grandes centros. Aqui em Fortaleza a gente não acha. Então às vezes tem que esperar vir de fora, comprar no Mercado Livre, esperar vir de São Paulo para cá, do Rio de Janeiro para cá, sei lá. E aqui um reparo desse é um reparo mais rápido. A gente prioriza esses reparos mais rápidos em convencional. Então para o cliente é muito mais rápido, muito mais fluido ele repara essa placa. E não a visão de novo, eu não vendo componente. A gente não vende componente. O Climatronic não vende componente, vende solução. Então eu dou a solução,
mais barato do que a outra solução que é comprar uma placa nova. Então, te vendo uma solução mais barata, certo? Que chega a ser, geralmente abaixo de 50% do valor do equipamento, geralmente. Né? E é o que vale a pena, é bem atrativo para o cliente. Porque tu vai pagar menos da metade do preço e vai ter tua máquina rodando. O que ele quer, no final das contas? A máquina dele rodando. Então a gente vem essa solução para ele. Tá? Então, nunca enxerguem, gastei tanto. Eu mostro para vocês, sim, mas nunca se desvalorize nesse ponto. Tá? Eu mostro isso para meio que chamar a atenção de vocês. Porém, a dinâmica, como vocês devem enxergar, é da maneira de cima para baixo. O quanto fez o teu cliente economizar. Tá? Quanto fez o teu cliente economizar? Para pensar desse jeito. Fala, Bruno, boa tarde. Beleza? Então, o jeito certo, o jeito errado, você tenta reparar essa placa. Vamos lá, ó. Nós trocamos um resistor. Porém, agora vamos para a parte um pouco mais técnica da coisa, tá? Para você entender que essa 1 hora que a gente demorou para reparar essa placa, ela foi, a maior parte dela, pensando o defeito. Preste atenção nessa parada, preste bem atenção. A maior parte do tempo foi pensando o defeito. Por quê? Qual a maneira errada de tu fazer esse reparo, que a maioria da galera faz? Que não é climatrônico faz desse jeito. Os trocadores de componentes são mestres nisso. Pega a máquina, a máquina não estava partindo o motor ventilador. O defeito está no motor. Troca o motor. Troquei. Mesmo jeito. Cara, isso aqui é tranquilo, é o relé. Troca o relé. Ou, não tem relé. Esse aqui é o triaquezinho que aciona. Troca o triaque. Nada. Não, é quem aciona o triaque, é o óbito do triaque. Troca o óbito do triaque. Nada. Aí, troca o acionador do óbito do triaque. Às vezes é um LN, às vezes tem uns resistores ali. Troca, não deu nada. Não é o micro, cara. O micro não tá mandando. Ó, tem o sucata aqui, ó. Vou trocar o micro. Troca o micro. Nada. Agora lascou. Quando dá isso aí, o cara fica desesperado. Pô, já esgotei todas as minhas fontes de conhecimento. E agora? Qual o caminho agora que eu tenho que seguir? O cara fica aterrorizado. E aí, não só tu trocou um monte de componente, mas componente eletrônico é barato. Não tem problema trocar um monte de componente. Fez melhorar a placa do cliente. Beleza. Porém, é barato, mas custa algum valor. Certo? Um óptio triac vai para casa dos seus 20, 30 reais. É barato? É. Mas tu troca um óptio triac, tu troca um triac, que já vai mais uns, sei lá, 10 reais, 15 reais. Aí tu troca o LN, e aí tu troca... Da fé tu gastou 50 reais. Vamos lá, tô falando do reparo aqui 200. Mas eu cobro 250. Beleza. Quanto maior tu cobra, mais perto chega do teto, que é o valor da placa nova, e mais chance tem de teu cliente não aprovar o orçamento. Sem falar, isso aí beleza. Se for só isso daí, sem problemas. Porém, o reparo que seria em 1 hora, pulou para 3 horas. Entendeu? E aí, vamos lá, quanto custa a tua hora? Vale a pena tu reparar uma placa dessa em 3 horas? Eu tô botando de 1 para 3, mas vai para um turno, 4 horas trabalhadas. 5 horas, não sei. E vai trocando até acertar o componente. Entendeu? E essa é a maneira errada de você tentar reparar esse tipo de defeito. Porque o defeito o sintoma estava no motor, mas o defeito não estava no motor. O sintoma estava no motor não partir, mas o defeito não estava no circuito de acionamento do motor. Entendeu a visão da coisa? Então, a metodologia de reparo faz tu ganhar mais. A metodologia de reparar faz tu não perder tanto dinheiro com reparo. Na verdade, faz tu não perder dinheiro com reparo. Certo? Especialmente esses reparos de convencionais são mais baratos. Então, quando são mais baratos, o tempo é preponderante. Eu não reparo de uma VRF, vou cobrar R$ 2.500 aqui. Então se debruça nela aí, cara. Se debruça nela, se passar uma semana, tu tá pagando. Se tu pegar 2 dessas por mês, tu tá com um salário bom aí. Tá faturando bem. Entendeu? Pra passar 15 dias no aí. Tu vai estar ganhando dinheiro. Então, mas esses mais baratinhos, né? O tempo é importante.
Então tu perde a otimização. Então nessa hora aqui, como é o jeito certo lá, então, nessa hora aqui, a gente passa, de novo, a troca do componente foi minutos, 10 minutos. Os outros 50 minutos foi pensando no defeito, analisando, testando, energizando, medindo, analisando aqui, media aqui, analisava aqui, pegava aqui, media isso daqui, testava isso daqui, testando, analisando, testando, medindo, testando, analisando, medindo, tudo bem direitinho. Ah, mas eu troco o componente muito rápido. Ah, cara, então tu é um fera das trocas de componentes, troca super rápido, né? Beleza. Então vai, segue na tua linha aí. Né? Se você acha que esse é o correto, aí o cliente vai te perguntar qual foi o defeito, ele vai dizer, rapaz, eu troquei um monte de coisa aí. Tá rodando, fique tranquilo. Aí o cliente volta, que é um peepers. Enfim, então nessa hora, a gente passou muito tempo, essa maior parte do tempo, analisando, medindo, tirando informações, para conseguir ter um diagnóstico preciso, para eu mexer bem menos na placa do cliente. Quanto menos eu mexo, mais profissional fica o meu serviço. Então vou lá em cima do resistor que está alterado, bato o código de cores, bati o código de cores, medi, estava estranho, tirei fora da placa, estava alterado, estava na ordem de mega ohms, era na ordem de 100 ohms, ou era 100k, 100 ohms, estava dando na ordem de mega ohms, então estava altíssima a resistência, alterou bastante. Realizamos a troca, a máquina passou a ler a tensão DC, um circuito de leitura e tensão DC, ele passa a ler a tensão DC, que é gerado pela tensão AC, né? Então lê a tensão, quando lê a tensão libera acionamento do motor, tá? Numa placazinha convencional. Isso é um reparo simples, mas que, se você não tem um pouco de conhecimento da parte eletrônica, de como funcionam esses circuitos, você vai ficar travado, você fica limitado, certo? Então, foi realizada essa troca, e sim, o componente que custa R$1, 50 centavos, R$1,50, e a gente, mais ou menos uma hora, né? Mais ou menos uma hora, foi realizada essa troca desse componente e analisar essa placa. Sim, era esse componente, usar entre aspas, era só esse componente. Nós trocamos ele e a máquina voltou a funcionar, certo? Então, a dica prática para que você enxergue esse defeito, nem sempre, grava só isso daqui, para tu entender praticidade no teu dia a dia. Nem sempre o sintoma é onde está o defeito. Como assim, Lawan? Eu posso apresentar febre. E febre é só um sintoma de uma dor de estômago, por exemplo. Uma comida que eu comi que me fez mal e me gerou febre. Febre é o meu problema? Não. Febre é o sintoma do meu problema. Por que eu quero falar isso? Nessa placa, o sintoma era não partia o motor ventilador da evaporadora, a turbina do evaporador. Esse era o sintoma. Qual era o problema? Qual era a causa do sintoma? A falta da leitura da tensão DC. Então, de maneira bem prática, você gravar essa informação. E quando se deparar, lembrar desse bastidor aqui, lembrar desse por trás das câmeras. Sim, quem andou foi o Gladstone, fez todas as medições, todas as análises, todos os testes do circuito de acionamento do motor, para poder eliminar toda a posição, todos os defeitos, todo possível defeito do motor. E depois foi analisar circuito de leitura, procurando circuito de leitura de tensão AC, procurando circuito de leitura de tensão DC. Então, toda essa procura nessa uma hora aí, todo esse rastreio desse circuito, foi uma placa que ele nunca tinha pegue. Então ele teve que rastrear, teve que conhecer parte de alguns circuitos da placa. E aí você grava essa informação do ponto de vista que toda vida que não estiver partindo o motor, sim, você deve analisar o circuito de acionamento dele. Mas se o circuito de acionamento dele está tudo ok, e quem é meu aluno sabe como testar já, mas se estiver tudo ok, o circuito de acionamento do motor, chegou no micro, o micro não está mandando o sinal, vai analisar o circuito de leitura, de tensão, basicamente, AC ou DC. Então grava essa informação, pega essa dica prática aí, você consegue aplicar imediatamente. Se amanhã você pegar um defeito dessa placa, desse jeito, você já lembra desse bastidor de hoje, para você se ligar, para não dar esses vacilos e não sair trocando componente da outra direita e poder
perder a margem de lucro desse serviço, que pela precificação é um dos mais baratos que a gente tem nos reparos eletrônicos, mas que sim tem uma boa margem de lucro, se você souber fazer bem feito, né? Vamos lá, para finalizar, quanto eu gastei? Algo em torno de R$1 com componente, certo? Mais uma hora técnica. Eu não vou abrir o número de hora técnica meu aqui, que não tem nada a ver. E é diferente do número de vocês. É só para vocês terem noção que tem a hora técnica do meu técnico. E cobrei R$200, tá? R$200, né? Tenho uma margem de lucro aqui de pelo menos uns R$150 aí, mais ou menos. Acabei dizendo por tabela, né? Mas tem mais ou menos uma margem de lucro de R$150, tá? E sem falar da satisfação do meu cliente, que teve um reparo bem rápido, teve a placa dele devolvida de maneira bem rápida, certo? É um reparo que foi feito em mais ou menos uma hora, que o cliente entrega a placa hoje e a gente não deixa o cliente esperando aqui não, tá? A gente não, porque fica uma pressão em cima do técnico que eu não gosto, acho desnecessária, pressionar o meu técnico da bancada. Mas o cliente pode sim, até no mesmo dia ou no outro dia já receber a placa dele funcionando. A gente também testa no final, tem um teste no final. Então, mais um cliente satisfeito com um reparo que foi relativamente rápido, tá? Bem barato para o cliente, né? E que tem sim sua boa margem de lucro aí, do ponto de vista do reparo em si. Tá ok? Então é isso. Finalizamos mais um bastidor climatônico de hoje. Esse nosso novo modelo, a visão mais empresarial dos reparos, uma visão mais financeira, vamos dizer assim, mais de olhar a dinâmica por trás desse mercado, como é que eu enxergo esse mercado, como é que a gente vive esse mercado, como é que ele é rentável, como é que ele é lucrativo, desde o reparo mais simples, até o reparo mais rebuscado, até o reparo que dá mais trabalho, até o reparo que, enfim, vou brincar bastante aqui com esses tipos e modelos de reparos, trazendo para vocês aqui uma visão diferenciada desses reparos, trazendo números, trazendo clareza. Lembre-se sempre que eu falo de Fortaleza do Ceará, são preços do Nordeste, são padrões de vida diferentes, então faça as adaptações aí para a região de vocês. Tá ok? Então é isso. Quem está me vendo no YouTube, me segue aqui no Instagram, que eu compartilho aqui o bastidor aqui da Lautec diariamente. Não pegue esses bastidores, que também é mais um modelo de bastidor climatrônico que a gente compartilha diariamente nos stories. Beleza? Deixa eu ler algumas perguntas aqui. A precificação do reparo vai depender da necessidade do cliente. Trabalho com placa de lava e seca e lavadoras, mas não faço a mínima ideia de como realizar um reparo de uma placa de ar-condicionado. Muito interessante, Fabrício. Muito interessante. Durante um tempo, eu não entendia, pela escola que eu tive, o Brasil não vai esfriar. Isso aí, ó. Lembrando da nossa hashtag aí, dessa nossa temporada, é que o Brasil não vai esfriar. Nós tivemos um problema técnico hoje no podcast climatrônico, que nós vamos ter que conseguir fazer esse podcast, talvez eu faça já, ainda com a Dona Yara, e nossa hashtag é que o Brasil não vai esfriar, cara. Então fica tranquilo que mercado para reparar placa de ar-condicionado vai ter demais, já tem e vai crescer ainda mais, porque o Brasil não vai esfriar. Obrigado por lembrar da hashtag aí. Printa aqui, me marca quando o Brasil não vai esfriar, que a gente vai fazer um movimento muito doido aí com esse negócio. Muito massa mesmo. Então, voltando aqui ao raciocínio, né, que o Fabrício botou ali no YouTube. Pela escola que eu tive de reparos eletrônicos, a escola que eu tive dos reparos das placas de ar-condicionado, das placas industriais, quando eu reparava a placa da indústria, é isso aí, Alan. Hashtag o Brasil não vai esfriar. Muito massa. E aí, por ter vindo dessa escola que reparava qualquer tipo de placa eletrônica, na minha cabeça não fazia sentido o cara reparar só um tipo de placa. Eu lembro que eu cheguei na Febrava em 2019 e os caras falavam, minha região tem um cara que só repara Samsung, tem outro cara que só repara Fujitsu. Aí, mas às vezes esfriando muito, professor, tem muito inverno e quente e frio, é isso aí. Mas não tem chance de esfriar não, fiquem tranquilos. E se esfriar, tem quente e frio. Pronto, resolveu, o Bruno resolveu aí.
E aí, cara, eu achava estranho, como é que o cara só repara um tipo de placa? Como é que o cara só repara um modelo de placa? Sim, eu entendo que tem suas nuances, tem seus detalhes de cada placa, de cada modelo, né? Foi que a gente batizou os trocadores de componentes. É o cara que fica maceteado naquela placa, né? Aquele modelo de placa. O cara fica maceteado, ele entende aquele modelo, ele já entende grava alguns defeitos. Por exemplo, se tu assistir minhas 111 aulas, 12 aulas que tem no YouTube, inclusive hoje tem aula, hoje não, amanhã, né? Se tu assistir essas aulas todas, tu vai ficar maceteado em muitas placas aí, entendeu? Mas, talvez tu consiga reparar ali algumas com as aulas. Eu já recebo muito feedback de gente que consegue reparar as placas assistindo minhas aulas gratuitas no YouTube, fico muito feliz com isso. Mas eu sei que o cara fica maceteado, fica limitado, né? Fica limitado. Porque, por exemplo, a gente não trabalha com lave seca, nem com lavadoras aqui. Já pegamos algumas placas disso aí, mas acaba que a gente ainda não está disposto a abrir o foco, né? Abrir o leque de oportunidades. A gente ainda não tá, a gente acha que a gente não deu conta ainda de toda a demanda das placas de ar-condicionado ainda não, para poder pensar em abrir, tá? Mas é uma opção nossa. Mas pegando, a gente vê quando aparecem umas plaquinhas diferentes, tipo a placa de uma máquina de sorvete, tipo a placa de um refrigerador de um caminhão. Algumas placas assim diferentonas aparecem aqui. E a gente consegue trabalhar. A gente consegue analisar. A gente consegue dar diagnóstico, consegue reparar. Entendeu? Por quê? Porque quem é aluno meu sabe que a eletrônica é um só. Né? Mas, tranquilo. E, de novo, é a escola que eu tive. Né? E quando eu me deparei com esse tipo de comentário que eu trouxe aí, Fabrício, eu achava estranho. Hoje eu já consigo entender. Que é a maneira que um cara aprendeu. A gente tem que achar que o mundo, que todo mundo que aprendeu eletrônica, aprendeu do jeito que eu aprendi. E não é assim, né? Mas muito obrigado por compartilhar. E continua me seguindo aqui, assistindo as aulas. A gente vai destravar essas questões aí em você, tá? Você tem muito potencial, já que você já trabalha com reparo de placas. Acoplar aí o reparo de máquinas do tipo inverter, convencional, máquinas de ar-condicionado, vai te fazer ampliar e amplificar teus ganhos. O valor do conhecimento e muito estudo e dedicação valoriza o seu trabalho e diferencia você dos demais. Ar-condicionado é luxo hoje em dia. É isso aí. Eu não acredito que ar-condicionado é necessidade já, viu, cara? Só que a escola do ar-condicionado é luxo. Ar-condicionado é necessidade e hoje em dia é popular. Você vai na periferia tem ar-condicionado na casa do pobre hoje em dia, entendeu? Então, na minha época eu era menino, só quem tinha era rico. Na casa de rico a gente vê ar-condicionado hoje em dia. E tem situações em que o ar-condicionado ele é fundamental. Se você sem ar-condicionado não roda algumas áreas comerciais, alguns setores da indústria não rodam sem ar-condicionado. Então, tem muita possibilidade aí. E o Brasil não vai esfriar. Finalizamos aqui nosso bastidor climatrônico. Fique com Deus até o próximo bastidor. Valeu demais. Tchau, tchau. Fui!